tô te ouvindo, senhor Vitor Gomes. Beleza, prazer em conversar contigo, aliás, a primeira vez assim, diretamente, né, sem ser por mensagem. Pior. E queria começar dizendo que você já me incentivou muito aqui no podcast, né? Você tá sempre lá comentando, sempre interagindo, e eu curto muito essa parada, valeu de verdade, né? Com certeza, tudo que é bom a gente tem que comentar aí e divulgar sempre, né? Mandar um incentivo. Fico mais feliz ainda com esse comentário. E então apresento o meu convidado de hoje, né? Um convidado que eu acho que eu já citei em algum podcast, principalmente quando a gente fez o episódio do K-pop, né? Isso. Que é o Arides aqui do Minuto Underline Rap. E então apresente-se aí, pode dizer o que você quiser, tá em casa. Beleza. Então, prazer, meu nome é Arides, administrador do Minuto Rap. Aproveita e segue lá no Instagram. E, mano, obrigado. Eu acabei de escutar o episódio que você fez com o Natan e você me deu aquele salve, né? E valeu mesmo, muito grato. E é isso, mano. Vamos falar aí um pouco sobre rap. Esse episódio, eu confesso que a primeiro momento pareceu um desafio pra mim, né? Porque como eu falei com o Arides e como eu costumo dizer pra quem me conhece, eu não sou um grande entusiasta do rap, não porque eu não gosto, mas porque eu não tenho esse contato mesmo, nunca tive essa proximidade com o gênero, mas o Arides já me indicou bastante coisa e eu tô assim ouvindo e tô curtindo bastante, porque o rap, muito além de música, é um instrumento de informação, um instrumento de luta também. Exatamente. E isso me faz muito feliz de ter no Brasil um gênero, não só no Brasil, mas falando mais especificamente aqui do Brasil, ter um gênero que possa ajudar a gente nesses momentos meio de incerteza e meio preocupação quanto ao futuro, né? Com certeza, né, mano? Rap é compromisso, como já dizia Sabotagem. E compromisso tem que ser com a nossa sociedade, né, mano? A gente tem que ver quais são as questões, tem que ver o que a gente quer falar, a gente tem que ter o direito de falar. E o rap dá essa voz pra quem nunca teve. Antes da gente continuar no sentido do que a gente programou essa conversa, eu queria justamente perguntar pra você como você começou, né, com o rap, né? Qual foi o seu, assim, primeiro contato? Não que talvez você nem lembre, mas quando que você viu, assim, toda essa parte da cultura do hip hop, do rap, e você adentrou isso, né? Qual que é a sua história com o rap? Pô, irmão, eu lembro, sim, qual foi o meu primeiro contato com o rap. E foi meu pai que me apresentou, na real. A gente... Ele tinha um carro, né, um Logos, e aí na época tinha os CDs e tal. E aí eu, dando uma fuçada nos CDs lá, eu vi um CD que tinha duas carinhas, né? A cara triste e a cara feliz do teatro, né? Que é o Chora Agora e Ri Depois. Que na realidade o nome do álbum do Racionais chama Nada Como Um Dia Após o Outro. Mas aí tem o lado 1, que eu choro agora, e o lado 2, que eu ri depois. Ele tinha essa versão, eu escutava e foi aí que eu já comecei a gostar. Mas inicialmente eu não fui um cara que foi criado assim no rap. Eu sempre gostei muito de rock, metal, e entendo bastante sobre a história do metal. Só que o que me fez de verdade gostar mesmo de rap e acabar se caindo de cara na cultura foi que o rap atualmente no Brasil, ele sai muita coisa nova, sabe? Desde 2014 vem lançando muita coisa nova. E foi bem na época que o rock parou de lançar coisa nova e parou de chamar a atenção. Eu só conhecia a parte de trás, eu não via nenhuma perspectiva do rock lançando algo novo que fosse me cativar muito, assim como o rap tava me cativando. Eu entendo perfeitamente, né? Eu gosto muito de rock, né? Desde rock nacional, metal também. Metal eu ainda não sou tão da galera do metal mesmo, mas eu gosto bastante, sempre fui desse gênero, assim. Aí eu ainda curto um pop rock, vim pra uma coisa... Agora tá na moda também ser indie, né? Mas enfim. Eu acabei não adentrando tanto, né? O fenômeno do rap, dessa ascensão aqui no Brasil, principalmente nos últimos anos, né? Que mesmo que você não seja um grande fã do gênero, você ouviu falar em algum momento nesses últimos anos, né? Isso que você falou, telespectador aí, que muita coisa aconteceu no Brasil, muitos artistas nesse gênero que estão chamando muita atenção, né? Toda hora na mídia aparece alguma coisa, sempre tem alguma coisa nova. E realmente eu acho que é um assunto que não podia passar despercebido, ainda mais que a gente fez aquele episódio do K-pop e você chegou a comentar, né? Porque nesse episódio eu falei de algumas músicas, né? Nesse episódio até eu acho que eu cheguei a citar que o rock tá nessa decadência já tem algum tempo, né? Foi isso mesmo.
e que alguns outros gêneros invadiram, e eu deixei de citar o rap, ainda mais porque, como eu disse pra você na época, eu não tenho esse tanto contato, eu não tenho tanta experiência, mas de fato não tem como negar essa importância do rap no momento, e não só no momento, mas também toda a história que eu digo assim, nas décadas passadas do rap no Brasil. Com certeza, o rap no Brasil não seria nada se não fosse os primeiros, né, se não fosse Taíde, se não fosse Racionais, se não fosse uma galera antes que fez sem ganhar dinheiro para que a rapaziada agora conseguisse viver disso e transformar algo muito mais profissional, saca? É bem por aí mesmo, entendo perfeitamente essa perspectiva, ainda mesmo não conhecendo tanto, né, como você ou outras tantas pessoas, eu acho de extrema importância essa base. Aliás, para todos os estilos musicais tem sempre uma base, né? Tipo, sim, com certeza. Você falou do rap, do Racionais, mas seja qual for o gênero, sempre tem alguém que começa ali e mesmo que não tenha dado tão certo, abre caminho e ecoa para outros tantos artistas, né? Exatamente. E sempre tem que ter aquele respeito, né, com quem veio antes de você e entender que o que ele fez, ele chegou onde ninguém chegou, tá ligado? Tipo, era tudo mato, agora tá muito mais fácil pra você. Então o caminho já tá ali, é só seguir. É muito legal e eu agradeço até você me inserir nessa viagem, porque acaba me tirando da zona de conforto e eu gosto muito nos podcasts de sair do que eu conheço e conhecer coisas novas, né? Adoro trazer alguma coisa assim que eu não saiba muito para eu poder pesquisar e entender também outras perspectivas, né? Pode crer, mano. Você acho que parece um pouco comigo, assim, nesse quesito de querer pesquisar muito e conhecer coisas novas. Eu, por exemplo, a página tem me ajudando muito a conhecer muita coisa nova, muita coisa boa. E muita coisa, sei lá, fazer muitos amigos também. Inclusive você agora está oficialmente, né, aqui na página sendo um dos colaboradores e amigos da página. Eu ia dizer isso mesmo, eu ia dizer que essa é praticamente a primeira colaboração oficial que eu tenho aqui no podcast. Pode crer. Muito bom, muito bom. E aproveitando que você citou a página, né, já que a gente já perguntei pra você da sua história com o rap e de onde veio a ideia da página, né, quando começou e aproveitando aí esse espaço também. Pode crer. Então, mano, na real, eu sou um cara que gosta muito de falar. Eu sou o cara chato do rap, né? Sou tipo, por exemplo, quando tá acontecendo alguma parte numa música, eu falo, mano, olha o que ele tá falando. Aí eu falo, mano, isso aqui é referência disso, não sei o que. Acabo virando um cara chato, não deixa a pessoa curtir a música, tá ligado? Eu começo a falar as referências e, sei lá, eu sou meio chato nesse quesito. E não tem com quem você falar sobre isso normalmente, né? Então, por que não falar pra todo mundo no Instagram? Quem quiser ver minha opinião, tá lá, tá ligado? E pelo menos eu tiro essa vontade minha de querer falar e não conseguir com alguém ao vivo, pelo menos. Legal demais. Eu também sou o cara que fala bastante, né? Às vezes nem tanto, às vezes eu sou meio tímido, mas na maior parte do tempo eu sou... Depois que passa aquela primeira introdução, assim, eu fico bem solto. E eu já segui na linha do podcast aqui, mas também a ideia é meio que a mesma, poder falar sobre assuntos em geral, assim, e extravasar mesmo, colocar pra fora. Sim, deixar registrado também, né, que isso é muito importante. Eu, por exemplo, eu acho muito importante também essa questão que aqui tem muita página já consideravelmente grande, mas ainda não é algo que a gente pode dizer, sei lá, tipo, algo muito impactante e que catalogue mesmo assim a cena do rap, por exemplo, como tem lá fora, onde a gente tem um monte de documentário, onde a gente tem história do rap. Aqui a gente não tem nada que fale sobre como começou, igual, por exemplo, tem na Netflix o Hip Hop Evolution, né, que fala desde os primórdios nas festas lá em Nova York, depois a ida dela pra Los Angeles, saindo de Nova York, voltando pra Nova York, indo pra todo mundo, tá ligado? Isso é algo que eu acho que falta aqui no Brasil. E, sei lá, eu posso tentar também ajudar isso a ser catalogado e tal, essas coisas. Eu acho muito importante deixar esse registro de opiniões e tal, da época, assim. Legal esse teu posicionamento e eu concordo bastante, né? Aliás, eu sempre tenho discutido sobre música brasileira, né? E como é sabido por todos, alguns até discordam, mas eu acho muito difícil discordar disso, o brasileiro tem aquela coisa de síndrome de vira-lata, né? De cultuar muito aquilo que vem de fora, muito... Isso seja pra música, arte, de tudo, né? Tudo a gente olha pra fora muitas vezes antes de olhar pra dentro. Pode ser. E a gente aqui no Brasil, a gente tem ritmos muito autorais, né? Tem coisa muito autoral, assim. Isso, quando eu falo muito autoral, eu me refiro, sei lá, forró eletrônico, sabe? Uma coisa que você não vai encontrar em outro lugar. Você vai encontrar
mostrar aqui, é isso, né? O famoso brega que você coloca em tudo, né? Exatamente. E não só isso, mas também como o funk, né? Que Sim, teve vários momentos. Só que o grande problema, quando eu digo problema, é a grande controvérsia do assunto, é que esses estilos musicais, eles são muitas vezes marginalizados, assim, né? Sim, com certeza. E não é diferente com o rap, né? Eles são colocados ali num canto que a burguesia, a elite vai dizer que não é música de qualidade, vai dizer que aquilo é música ruim, né? Vai dizer que aquilo não é erudito, né? Sempre tem aquele discurso, não, isso não tem a erudição, mas aquela coisa velha e chata, né? Exatamente. Mas o grande problema disso é que a música acaba não sendo tão valorizada pelo país, né? Porque sim. Muita parte da massa segue esse pensamento de elite, né? Mesmo não sendo da elite, segue esse pensamento. E a gente acaba deixando de dar valor para muitos desses ritmos, né? Acaba deixando de reconhecer esse valor que ele tem e só rotula como coisa de marginal ou coisa de, sei lá, enfim, são várias expressões que a galera usa que não... É claro que isso eu tô dizendo de uma perspectiva mais antiga, né? Agora a gente tá vendo uma popularização justamente no rap, né? Sim. Você falou dessa questão de construir a cena, de ajudar a dar essa visibilidade. E realmente eu tenho visto muito mais gente dentro do gênero, né? Claro que tem uma galera das antigas mais que sempre gosta de Racionais, né? Muito difícil a galera que não gosta de Racionais. Mas eu vejo que esse novo rap, por assim dizer, não novo, porque acaba que a gente, por mais que reinvente as coisas, elas acabam sendo sobre a mesma coisa ainda. Sim, mas ela tá a nova atingindo... escola do rap, né? Sempre tem uma nova escola, sempre a velha escola vai gerando mais pessoas com o tempo e a nova escola sempre vai se reinventando, cara. Uhum. E eu acho que o grande mérito dessa nova escola, como você disse, é justamente atingir várias camadas sociais e várias pessoas, né? Até tem uma polêmica que até eu ia deixar pra discutir pra você mais pra frente, mas tem essa questão, assim, nem sei se é tanto com o rap, mas sim também, né? Mas tem uma galera, assim, que em maioria é, tipo, elite e é branca ouvindo, né? Não que isso seja um problema, evidentemente, mas parece que não acaba deturpando, mas parece que dá uma outra visão pro movimento. Eu não sei se tem alguma perspectiva sobre isso ou entendeu o que eu quis dizer. Eu acredito que eu entendi, sim, o que você quis dizer. Meio que eu acho o seguinte, irmão. Música, todo mundo tem que ouvir, certo? Se você... Não adianta você falar pra quem já concorda contigo, porque isso daí é chover no molhado. Você precisa realmente atingir as pessoas que não concordam, ou sei lá, não pensam como você, pra você expor a sua ideia de alguma forma, senão a gente nunca vai sair disso. Com as pessoas, por exemplo, acredito que você deva lembrar bastante de Costa Gold e tal, Haikais. Essa época desse rap aí, que não faz tanto tempo, sei lá, 2015, era muito... Tinha muito ainda. Sei lá, eles dominavam a cena ali naquela época. E aí eu comecei a ver muita gente falando sobre, e curtindo, e sei lá, as músicas não era a mesma parada de antes. Não sei se eu posso dizer assim. Era uma parada mais elite, um papo mais superficial. E isso trouxe muita gente a ouvir o rap e tal. E daí conheceu outras coisas, tá ligado? E isso foi muito importante, porque depois disso a gente veio com o BK, a gente veio com o Djonga, a gente veio com, sei lá, voltou a força do Emicida, o Rashid. E isso é muito importante. Veio também o Rincon Sapiência, e isso daí acabou fazendo, por exemplo, que na Poetas do Topo parte 2, eu acho, não, parte 2 ou parte 3.1, que o Rincon até fala, né, que a cena tava pálida e aí eles foram tomar um sol pra ficar preto de novo. Ou seja, naquela época, quem dominava o rap, assim, quem tava trazendo visibilidade eram os brancos, né? Por exemplo, o Haikais e Costa Gold são grupos onde só tem pessoas brancas, literalmente. Não que isso seja um problema, o problema é eles serem a maior visibilidade, né? Só eles terem a visibilidade. E depois que isso aconteceu, trouxe mais as pessoas negras, né? Mesmo os MCs que falavam mais sobre essa questão de luta cultural e tal.
voltou a ser a força mesmo do movimento e acabou, sei lá, trazendo essa explosão que a gente tem agora, com o Djonga lançando álbum todo ano e sendo sempre o melhor álbum do ano quando ele lança, tá ligado? Agora o BK lançou o Líder em Movimento e eu acho que tá brigando com o Djonga muito forte, porque o Djonga lançou Histórias da Minha Área esse ano e o BK lançou o Líder em Movimento, que tá ali, ó, pau a pau pro melhor disco do ano. E os dois são negros, tá ligado? E os dois são pessoas que se posicionam muito, tá ligado? E isso é muito importante, porque a maior visibilidade do rap mesmo está nessas duas pessoas e outras pessoas, por exemplo, como o Emicida também, acho que a gente pode colocar, que é muito importante porque eles, como eu posso dizer, eles trazem a essência do movimento, saca? Não sei se posso dizer assim. Não, perfeitamente. Até ia comentar assim, é uma pena que pro negócio virar mais pop ali, de estar mais na boca do povo, assim, né, trazer essa popularidade, tenha que ter inserido uns cara branco no contexto, mas que bom que deu pra subverter essa ideia, né, converter isso de volta pro movimento, né, trazer de volta pra essência, né. Pô, é legal, realmente, eu nunca tinha feito esse raciocínio que se apresentou agora, né, da questão do Costa Gold, do Haikais, né, tipo, foi uma coisa também que estourou na época, todo mundo ouvia, todo mundo passava em todo qualquer lugar. Exatamente. Mas eu nunca tinha feito essa ponte entre uma coisa e outra, e realmente faz todo sentido. E outra coisa também que eu achei muito interessante que você falou é justamente isso de fazer música para as outras pessoas, né? Para quem não concorda ainda, para quem não tá inserido ali no contexto, né? Sim. Porque essa é a ideia, né? Se você fizer música só para aquele grupo, o negócio não tem muita... Exatamente. Não sai muito ali do mesmo, né? Pregar pra convertido não adianta muita coisa não, mano. Essa expressão é na música, é a cirúrgica. Exatamente. Pra isso. Da hora, cara. Olha pra mim. Bom, já que você falou do álbum do BK, né? Eu acho que a gente já pode ir nesse sentido, né? Que a gente ficou de falar. Eu ouvi o álbum por sua recomendação. Claro que depois que você... É engraçado as coisas, né? Parece que você não enxerga aquela coisa, aí alguém comenta e do nada aparece em todo lugar, né? Assim, sim. Não sei o que acontece. Isso vale pra tudo, né? Música, carro, seja o que for. Exatamente, tudo. E você comentou, e aí, assim, magicamente uns amigos meus já falaram sobre, já vi uns posts sobre, assim, Pode crer. É o seu celular te ouvindo, é o Google, tá olhando tudo mais. Eu acho que é mesmo, dá até medo. E eu ouvi o álbum, né, nesse espaço de tempo entre ontem e hoje, eu já escutei acho que o álbum 3 vezes, cara. Sim, é muito bom, cara. Então, em primeiro momento, antes de fazer qualquer análise, fazer qualquer comentário, eu já queria dar um mérito a esse álbum no sentido de fazer alguém como eu, que sou não completamente leigo, mas que não tenho essa vivência no rap, não tenho esse conhecimento, já me apaixonar, assim, por algumas letras. Não por algumas, na verdade por todas, mas me apaixonar pelo álbum, assim, em si. Então acho que esse já é um grande mérito, né, de trazer alguém que é de fora e conquistar, tá ligado? Acho que essa é a primeira coisa, assim, que eu tinha que falar pra não esquecer. Pode crer. Com certeza. Esse álbum, assim, ele é muito, igual o Nathan falou, acho que digerível, né? É muito fácil de se consumir. Porque ele é um álbum curto, a melodia, sei lá, incrível, tá ligado? O BK rima de um jeito que você não sabe pra onde ele vai sempre, tá ligado? Você, às vezes, imagina que ele vai pra um lado, ele vai pra um lado totalmente diferente, ele brinca muito com as palavras. Isso deixa muito gostoso de ouvir, além do Jonas destruindo o beat e toda a produção ser magnífica. Sei lá, BK, você é o melhor. Se tiver ouvindo a gente aí, quiser participar qualquer dia, né? Opa. Aproveita e depois dá um salve lá na Minuto Rap também, comenta lá qualquer coisa, publica nos stories. Com certeza. Você comentou isso de você nunca saber pra onde ele tá indo, e eu lembrei automaticamente de uma música. Eu lembrei da letra mais ou menos, mas eu não lembro de qual música que é. Vou ver se eu acho aqui pra comentar sobre isso. Procurando Genius aí, não sei se você já ouviu falar na plataforma. Meu Deus do céu, né? Mas é que fugiu exatamente o ponto que eu ia falar. Mas a grande questão é que, assim, nessa parte da música, né, que eu tô comentando, fazer assim, meio que indiretamente o que eu tava pensando, né? Tem uma parte que ele tá falando de alguma coisa entre confronto com a polícia, né, e tudo mais. Sim. E nessa parte da música em específico, né, eu achei que ele ia levar pra um lado, pra uma coisa assim de
de revidar pra uma coisa, sei lá, mas aí ele, se não me engano, é nessa parte justamente que ele traz a questão do alvo no sobrenome. Essa rima que ele fez, no momento que eu ouvi a primeira vez, é que agora não tá vindo exatamente o nuance que eu tive na minha cabeça quando eu ouvi. Mas ela me tirou, assim, do eixo, sabe? Porque eu já tava imaginando mais ou menos onde aquela rima ia dar. Sim. E ela deu num lugar completamente diferente, sabe? E agora eu vou ter que ouvir a música de novo pra trazer essa mesma análise. Pode crer. Mas só mantendo, assim, diretamente o que eu tinha achado era justamente essa ideia, sabe? Sim, de você ter comentado da rima, né? Eu acho que foi muito por conta dele ter falado antes, assim, né? Que ele fala, pode liberar as armas, eu compro uma pros meus amigos aqui, porque só foi pra isso que eu fiquei rico, tá ligado? Pra me proteger, porque a violência é tanta que vocês não consomem e a gente já nasce com algo no sobrenome, tá ligado? Legal. E aí, o que você me perguntou agora há pouco, vamos repetir só pra ficar no podcast, né? Você me perguntou da minha música preferida, né? Desse álbum. E eu não cheguei a uma conclusão ainda, como eu falei, a primeira vez que eu ouvi, eu gostei muito de Visão e Amor. Depois eu ouvindo de novo, que assim, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei mais comprometido com a letra, né? Sim, de pegar a letra ali ao mesmo tempo de... Mas a segunda vez, assim, pegando, não ligando pra letra, mas não ficando lendo a letra e sim prestando atenção na música, nossa, cara, eu me perdi nas músicas de tantas, assim, tipo, eu falei, nossa, cara, é muito bom. É muita vibe, né, irmão? Exatamente. E eu acho que é mais fácil não, porque não dá também, não dá nem pra dizer, eu ia dizer que era mais fácil falar que eu não gostei tanto, mas também não dá, muito difícil essa tarefa. Sim. Mas e você aí, o que você acha? Pô, mano, eu acho que no momento que a gente tá vivendo, movimento, pra mim, é a faixa arrebatadora desse álbum, saca? Ele fala, tipo, de tanta coisa nessa música que é importante, e que ela foi escrita em 2019, nem tinha acontecido nada ainda dos protestos, nem Covid, nem nada. E, mano, essa música foi... Ainda mais pensando por esse lado, né? Que ele escreveu isso antes das coisas acontecer. Me deixa, tipo... Saca, tá ligado? Era um bagulho que todo mundo sabia que ia acontecer, que já imaginava que ia acontecer, e aconteceu, e ele soltou depois que aconteceu, mas ele escreveu antes, e isso me deixa, tipo, muito... Caraca, mano, olha que visão que o maluco tem e tal, pá. E isso acho muito foda, muito. Principalmente pelas referências que ele fala e tal. Eu gostei muito de Movimento. O álbum todo é lindo, mas o Movimento pra mim tá, tipo, um degrau acima. É muito legal realmente isso que você falou. Eu tinha lido uma resenha e o cara falou justamente isso, sobre essa letra ter sido escrita antes, né, de tudo que aconteceu esse ano, né, toda essa movimentação política em volta do racismo nos Estados Unidos e todas as outras coisas, né, que a história vem aturando, né, que não só nos Estados Unidos, mas tantos países, aliás, quase todos, né, que o racismo tá presente no mundo inteiro, né? Exatamente, né? E explodiu essa coisa esse ano. Já tá há muitos anos pra explodir na realidade, né? Porque é difícil conviver. Eu, assim, enquanto um cara branco, até é difícil falar isso, né? Mas eu também não sou um negão, mas, né? Imagino como é difícil você acordar não, mas todos os dias ligar o jornal e ver um de seus irmãos sendo assassinado friamente, assim, ou sendo julgado injustamente, né? Sim, aqui no Brasil a coisa não é nem um pouco mais bonita, aqui o negócio, aliás, é feio pra caramba. Já virou banal, na real, né? É revoltante, mas pra sociedade virou banal, infelizmente. E assim, é muito triste, mano, eu enquanto aluno de direito, né, não querendo dar uma de babaquinha aqui, mas é muito triste. Até umas semanas atrás, não lembro exatamente que dia que foi, teve uma sentença, né, que uma juíza aplicou, que era totalmente racista, que, tipo, o cara era uma questão de um roubo, se eu não me engano, e o cara, ele tinha bons antecedentes, nunca tinha feito nada de errado, né, então, assim, réu primário, bons antecedentes, e a juíza julgou que, com base, tipo, no estereótipo dele, com base na cor dele, ele provavelmente estava envolvido, sim, no crime, assim, era isso a prova que tinha. Puta que pariu. E, mano, não é uma coisa, assim, que os caras estão disfarçando, não é tipo assim, condenei ele e não inseri ali, tá ali nas entrelinhas que é uma decisão racista. Não, era uma coisa nitidamente. Sim, nossa, cara. E, cara, isso é muito triste, mano, é um negócio que... Isso é estrutural, né, mano? Isso aí não chega pra ninguém também quando acontece. Por exemplo, aconteceu o negócio lá do Rafael Braga, isso movimentou o Brasil inteiro, mas quantos Rafael Bragas tem por aí, tá ligado? Sei lá, na sua rua, em Suzano, em Mogi, em São Paulo, tá ligado? Tipo, só foi um caso que aconteceu. Eu tava lendo esses dias aqui um livro chamado Rota 66,
E, sei lá, mano, isso daí me deixou injuriado, né? Ele fala sobre o poder da polícia, né? Diretamente, que o poder da polícia é gigantesco, a gente não tem o que fazer com a polícia. Por exemplo, lá na história do livro ele fala sobre... Ele começa falando sobre a execução de 3 garotos ricos por parte da Rota, né? Uma perseguição lá, tal. No final das contas, eles foram metralhados lá, tentando se render. E esses caras eram filhos de pessoas influentes, né? Alguma coisa do Bradesco, do Itaú. Acho que um cara, tipo, supervisor lá do Itaú e tal. Cara influente. Foi fazer pressão no governador e tal, pra esses caras serem presos, não aconteceu nada. Esses caras aí o Caco Barcelos, né, que é o autor do livro e da pesquisa, ele foi procurar saber os antecedentes dele, né, ver quantas vítimas o cara tinha feito antes disso, né, e depois também, e, mano, o número é absurdo, tá ligado? Tem coisa em Poá, tem coisa em Mogi, se pode ter coisa até em Suzano no livro, que eu ainda não terminei de ler, mas isso me deixou alerta pra ver o quão próximo isso tá da gente, tá ligado? E que, sei lá, se não fosse eu lendo esse livro, talvez eu pensasse que fosse algo banal mesmo, tá ligado? Que não nem um pouco. É uma situação de muita aflição, né? Você vê uma suposta autoridade policial, esse é o sentimento que eu tenho, né? Isso em qualquer contexto. Sim. E olha que eu sou, como eu disse, um cara branco, assim, né? Assim, visualmente branco. Sim. E você vê uma autoridade policial, assim, o sentimento que eu tenho é medo, sabe? Não é um sentimento de tô seguro, é sempre um sentimento de tô com medo, né? Aquele bagulho, né? Eu não posso dar motivo pra aquele cara fazer nada. Exatamente, eu não posso fazer nada de errado aqui. Não posso vacilar. E a pior sensação acho que é dirigindo, assim, sabe? Ver blitz, ver isso já... Mano, não, deixa eu passar, tomara que dê tudo certo, sabe? Será que eu tô errado aqui? Alguma coisa que eu não tenho? Meu Deus, colocaram alguma coisa no meu carro. Você já começa a ficar preocupado, né? E a gente, e isso eu tô falando aqui com um morador suzanense, né? Sim. Andando ali em lugares sempre de boa. Agora você vai imaginar a polícia, evidentemente, que vai atuar nas comunidades, que vai atuar como fala? Bom, eu acho que deu pra entender, né? Que vai atuar ali no centro do negócio ali, que geralmente comete essas atrocidades que a gente vê todos os dias, né? É uma sensação de muita aflição. E o que a gente faz contra esses caras, né? O que a gente... Sim, mano, eles são a lei, né, no caso ali, pelo menos na rua. Então, quando eles vão ser julgados, eles vão julgados por corte militar lá e tal, e não pega nada pra eles, tá ligado? Você sabe qual a cor da faixa? Antes da gente falar do movimento propriamente dito, né, que eu até ia começar a falar agora já da introdução da música, mas uma coisa já que me chamou atenção assim de cara é a capa do álbum, sabe? A capa do álbum pra mim é maravilhosa, sabe? Uma coisa linda, essa questão do auditório. Eu não parei pra analisar, assim, exatamente o significado, né? Sim. Mas todo esse auditório vazio, assim, essa ideia de imensidão e ele ali no centro, sabe? Sim. Eu achei muito provocante, né? Como eu disse, eu não tenho referência suficiente, acho que, pra analisar, mas eu gostei muito do álbum, assim, a arte, sabe? Eu achei da hora. Pode crer. Mano, eu olhando assim, eu penso que, tipo, também muito do que a gente vive na nossa realidade é que, tipo, às vezes a gente grita e ninguém ouve, tá ligado? Às vezes também, acho que pode ter sido essa analogia que ele quis dizer, né? Porque ele tá falando num auditório vazio. E assim como muitas vezes a gente pensa que a gente faz também, né? Por exemplo, às vezes a gente acha que algo que a gente twitta ou comenta não vai ser visto por ninguém e tal, e que a gente, sei lá, tá indignado ou quer expor algo, e às vezes isso daí vira algo muito grande. Mas normalmente a gente pode falar e ninguém ouvir também. É legal realmente essa sua ideia, essa sua visão, que é uma possibilidade. A gente estava até falando dessa questão das letras, né, da essência das músicas, e muitas vezes uma música pode ser vazia em sentido, e por mais que você esteja ali falando, é como se você não estivesse falando nada, exatamente, né? E esse álbum vem num propósito totalmente contrário, né? Ele traz muita coisa que eu ouvi muito bem, né? Eu parei pra ouvir completamente, né? Pode ver. Então eu tenho essa ideia realmente. Sim, esse álbum aí, ele é escrachado, né? Ele fala tudo o que ele tem que falar sem entrelinhas, e se for entrelinha é uma tirada que você consegue sacar rápido. Ele é muito direto, esse álbum. Para que a nossa poesia não seja mais escrita com sangue. E, bom, ainda a música, né, que já carrega uma parte do título do álbum, né? Sim. Ela começa já com uma introdução fortíssima, né? Já é um... Cara, sei lá, eu já comecei assim, já fiquei atento na introdução, que já chama atenção pra caramba, e um discurso fenomenal, e termina de maneira
magistral com essa questão de a nossa poesia não seja mais escrita com sangue, né? Muito boa, cara. E, mano, eu acho que é até meio auto-explicativo o que ele quer dizer com poesia não seja mais escrita com sangue, mas é muito forte, né? Ainda que seja uma coisa que a gente observa no cotidiano, né? Essa questão de todo o extermínio, toda a violência que tem por trás dessas letras, né? Tipo, no sentido de denunciar tudo isso. Ainda é chocante você ouvir isso. É uma pancada ainda assim você ouvir sobre isso, né? Total, mano. Primeiramente, né, a gente sabe que algo é bom quando na primeira, sei lá, frase, na primeira intenção que o artista quer dar, ele já arrepia. E essa introdução, ela é arrepiante, de verdade, cara. Não sei dizer o quão impactante isso foi pra mim, tá ligado? Mas, tipo, foi... Não sei mensurar isso, tá ligado? Justamente quando ela fala que a nossa poesia não seja mais escrita com sangue, e aí ele já cita na sequência: eles mataram Pac e mataram Big. Aí eu já lembro, eles mataram Marielle, mataram Martin Luther King, mataram Malcolm X, mataram um monte de gente. E aí ele fala mais pra frente, né? Que mataram Marielle com o mesmo motivo de nenhum dos heróis dele continuar vivo. Isso, sei lá, me deixou... explodiu minha cabeça, tá ligado? Acho que é por isso que eu gosto tanto dessa música. Boa demais, realmente. E no final ele cita lá o Thomas também, né? Que eu como marxista, né? Não tem como não lembrar dessa figura. Pô, com certeza. Aliás, uma figura muito importante, não pra gente também sair dessa ideia de crítica política ocidental, sim, assim, de europeia, né? De pegar figuras africanas também, vários elementos. Aliás, eu acho que Thomas Sankara, acho que a gente pode fazer até um paralelo com a Porcentages, né? Porque ele foi um cara que movimentou muita economia dentro da África, né? E Porcentages fala justamente isso, do dinheiro circular entre nós mesmos. E acho Porcentages também outra faixa, sei lá, muito foda. Não tem faixa ruim nesse álbum, tá ligado? Exatamente. Eu tô até agora surpreso, assim. Eu tô com vontade de ouvir ele mais umas 10 vezes ainda pra poder... Eu tô nessa vibe, assim, tipo, eu tô pensando já, quando acabar isso aqui eu vou ouvir mais umas 2 vezes, pelo menos. Com certeza, é muito louco. Pra tentar pegar mais dimensões do negócio, né? Eu nunca tinha tido essa experiência, né, como eu falei, com o rap, e esse álbum tá sendo fenomenal, porque cada vez que eu escuto é uma análise completamente diferente, assim, cada vez eu tiro uma coisa diferente do negócio. Ah, mano, isso daí é o rap, mano. Sempre que você... Até hoje eu posso falar, eu ouço músicas nacionais que eu escutava antes, eu vejo algo novo, eu ouço música, sei lá, americana que eu sempre escutei e de vez em quando eu tô moscando, aí eu ouço uma palavra e faz todo sentido pra mim. Esse é o rap, tá ligado? Você vai revivendo ele e você sempre vai descobrindo algo novo. Porque é, sei lá, muito, muito profunda as letras. De muita gente boa, tá ligado? Outra parte da música que eu gostei muito, assim, é bem de boa, bem simples, assim, mas eu ouvi e automaticamente me puxou a atenção também naquela parte da música que ele fala: minha mãe ora por mim assim que saio de casa e os inimigos oram por eles quando eu saio de casa, né? Com certeza. Porque esse ano ainda eu tava muito na vibe de ouvir Marcelo D2, né? Tava muito no Amar é para os Fortes, né? E justamente tem aquela música do... eu nem lembro como que ele fala, mas a mãe pede pra que ouçam suas preces, né? Ele fala: vagabundo senta o dedo, polícia senta o dedo, né? E me lembrou muito do álbum, e eu gosto muito desse álbum, tenho um carinho muito grande por esse álbum do Marcelo D2. E me trouxe toda essa vibe de novo e já me deu um plus na música, sabe? Já puxou várias coisas junto. É o que eu falei, né? O rap, ele se conecta, mesmo às vezes sem intenção. Normalmente, por exemplo, quando essa faixa, nessa linha que você disse, falando que os inimigos oram por eles quando eu saio de casa, é algo que, tipo, é cultural do rap, chama bragadócio, quando você tira essa onda gigantesca, tá ligado? Você se acha o cara mais foda, e isso é muito foda, porque traz muita autoestima pra quem ouve também e pensa assim, tá ligado? Faz pensar assim também. Essa parte mais conceitual que você trouxe, realmente eu não tenho, né? Mas realmente, pegando essa parte que você falou, é um grito de guerra, né? É quase um mantra, né? Você ouvir um bagulho desse, né? É tipo fogo nos racistas do Djonga. Você ouve e você acredita que você pode fazer tudo, que se foda todo racista aí que já fez algo contigo, bota fogo nele, vai pra guerra, desce pra arena, como já dizia Racionais, e bora. E essa última parte aqui essa última parte do último verso, né, no caso, quando ele fala do se tudo termina em pizza, né? E se tudo termina em pizza é uma referência muito boa pro Brasil, né? Com certeza.
que lembra muita gente de tudo que acontece, porque você falou a gente tá falando da polícia aquela hora, né, que não dá em nada pros caras, e na política a mesma coisa, não dá nunca nada. No fim, tudo termina em pizza. Mas aí ele complementa do que a pizza fica em pedaços, exatamente, né? Então, tipo, divide essa pizza, pelo amor de Deus, né, velho? Exatamente. Muito bom mesmo. Essa faixa é realmente espetacular. E eu acho que ela é uma ótima introdução ao álbum, assim. Eu acho que ela é tudo, né? Eu acho demais, que né? ela é uma ótima... Acho que dá pra... Ouvindo o disco, fica claro que tem um personagem ali, né? Pelos alguns exageros, por exemplo, essa parte do orar mesmo é um exagero, mas ele é um cara que tá vendo as coisas e entendendo o mundo dessa forma, e isso daí vai ser o ponto inicial pra você entender todo o desenrolar do álbum depois. E aqui ele fala muita coisa, principalmente sobre o racismo, sobre a luta que a gente tem que ter, e mais pra frente ele vai desenrolar nisso e vai mostrar também os pontos fracos dele. Isso é muito importante, porque aqui ele é um cara que tá não mostrando nenhum ponto fraco, né? Só aquela raiva dele e aquele sentimento de revolta, primeiramente. Eu acho que nessa música ficou perfeito isso, e como conceito do álbum, a primeira faixa já mostra todo o sentimento de revolta que ele tá carregando. É muito poderoso. Eu despejo esse caminhão, assim, jogo logo no começo. Exatamente. E outro ponto que eu queria trazer, né, não só dessa faixa, mas do álbum como um todo, mas essa faixa me faz pensar, né, e essa música, ela tem justamente a questão do movimento, né, porque ela faz toda essa análise ela traz o passado, né, dos ídolos dele ali, das pessoas ali que ele admira, e ele traz também a questão do presente, ainda mais quando cita ali Marielle, que tá ali do nosso lado, mas ele também já tá pensando no futuro, né, ele faz toda essa análise da evolução das coisas, ele não esquece o passado, exatamente. Mas ele tá no presente, ele não esquece o passado, mas ele já tem o futuro, já tá imaginando o movimento pro futuro. Sim, né? Ele já deixou pelo menos clara a intenção de que, já que não vai acontecer nada pra ninguém, pelo menos, quer dizer, já que não vai acontecer nada com os donos do poder, também não aconteceu nada com os pobres, por exemplo, assim, na questão da pizza em pedaço, né? Já que vale pra vocês, tem que valer pra gente também, tá ligado? Divide essa pizza aí. E eu acho que esse é um dos grandes méritos da música também, de abarcar esses 3 momentos, né? Passado, presente e futuro, muito de uma maneira tão sutil, mas impactante, assim. Sim, eu acho muito maneira essa ideia. Faz o 7, que é Bloco 7. Bloco 7. Essa música aí, cara, eu confesso que, sei lá, eu adorei essa música, principalmente por conta de nostalgia, né? Porque o Bloco 7 é a crew dele, né? É o bloco dele, lá, KGL, Catete, Glória Lapa, questão da Pirâmide Perdida, que é a gravadora, a produtora e tal. E isso daí já deixou claro pra mim também, né? A questão do movimento, que ele faz toda essa questão do presente, passado e futuro, despejando todo esse sentimento de revolta que ele tem. E na sequência ele já lembra de onde ele veio, aonde ele está, tá ligado? E sempre ele vai lembrar dessas pessoas do Bloco 7, fazendo o Paco, que é o Paco de dinheiro, pra falar que a gente conseguiu, tá ligado? A grana que a gente não tinha, tal, com os parceiros. Isso pra mim é muito foda. Sempre lembrar de onde você veio, tá ligado? E trazer algo. Você sempre. Por exemplo, quando a gente nasce em algum lugar, a gente sempre tem algo daquele lugar, né? A gente sempre ganha algo daquele lugar. Eu acho que é nosso dever como cidadão e como pessoa grata devolver algo pro lugar também, tá ligado? Então eu acho que essa música pra mim representa muito isso, e isso é ótimo. Esse álbum, em vários momentos, ele coloca justamente essa questão do sucesso, né? Mas do sucesso não tirar ele da essência, né? Tipo, que é o que a gente observa muito com a fama de muitos artistas, né? Não pontuando ninguém específico, mas a gente vê a galera que começa a viver ali no mundo do sucesso, começa a ganhar uma grana, fazer dinheiro e é isso, e atrair fama e público e tudo mais, e meio que sai do eixo, né? Meio que sai dali da essência, né? E ele cita muito nesse álbum, né? Justamente essa questão de não sair, de lembrar de onde você veio e fechar com a mesma galera, de lembrar dos seus valores, tá ligado? E eu acho isso muito, muito da hora, mano. É uma coisa que pode parecer até que simples, assim, pode parecer até meio idiota, mas é uma coisa realmente importante, que se manter fiel aos seus valores, se manter fiel de onde você veio e manter aquela visão. Exatamente, mano, com certeza. Sempre lembrar de onde você veio ao chegar onde você sempre quis, tá ligado?
Sempre lembre de onde você veio, mano. Isso é muito importante. Você pode viajar o mundo, mas em algum momento você vai ter que voltar e retribuir, ligado? Traz muito essa questão da defesa dos deles, né? No caso deles é a galera ali, sim, sim. Falando do movimento negro mesmo, que ele justamente já no primeiro verso ele fala da questão de a gente faz festa, mas também investe pra fazer a guerra, sim. né? E essa questão de a gente ainda tá em batalha, né? Não é porque ascendeu socialmente de alguma forma ou mudou o contexto que a guerra acabou, né? Que você não faz mais parte daquilo, você ainda tá ali e os seus irmãos estão lá ainda no sufoco, sim, né? Estão lá na treta mesmo. E ele até tem a linha, né? Que ele fala que a gente defende um ao outro mesmo não dando nada certo, tá ligado? Você tá errado, mas eu vou te defender porque a gente é parceiro. Eu viro o seu advogado de diabo, tá ligado? Igual quando um parceiro seu entra numa briga, você não vai deixar o cara apanhar, né? Sei lá, você tá na balada, você vai entrar mesmo sem saber o que é. Porque vocês são truta e defendem um ao outro, independente do certo ou errado. E assim, falando mais especificamente, o conceito de certo ou errado nessa questão é até difícil de ser dimensionado se a gente pegar toda a história e ver todos os momentos de injustiça, sim, todos os momentos, toda a escravidão, todo o passado histórico, e aí, tipo, um cara que vai falar assim, na grande mídia vai falar, porque ele tá errado, que ele fez tal coisa, mas você colocar isso frente a tantas injustiças históricas, né? É difícil você dizer certo ou errado, né? Claro que a visão popular, a visão mais midiática vai dizer que o cara tá errado por ter feito aquilo, mas é muito difícil para quem tem essa análise mais crítica histórica fazer esse jogo de certo e errado. Então, quando ele fala que vai defender mesmo estando errado, é errado de um outro ponto de vista, sim, muitas vezes que nem é o deles mesmo, sim, né? Às vezes pode ser até o dele, tá ligado? Mas independente, eu vou te defender e aí depois a gente resolve, tá ligado? Tipo, eu não vou deixar você apanhar. Depois a gente vê quem tá certo e tá errado, só não morre, porra. Evitar a injustiça, justamente, sim, né? Porque a gente sabe que o tratamento de justiça pra população negra no Brasil é um pouco diferente, né? Sim, com certeza. E justamente, é bem legal esse verso mesmo, genial, muito bom. Muito ótimo. E também referência, né? Eu acho muito engraçado o trocadilho que ele fala ali também. Na rua Ref somos, no peão Ref Simmons. Porque ele fala que é muita questão do hip hop também, né? Que você tem que ser da rua, referência na rua, você tem que mostrar sua cara, porque quem não é visto não é lembrado e tal. E se você tem falha na rua, você vai ser lembrado como um cara que falhou. Mas agora, se você é referência na rua, você vai lembrar de um cara que sempre fez o certo e tal. E no pé, Ref Simmons, Ref Simmons é a marca cara, né? Tipo, fala que ele acendeu também, né? Mesmo ele não esqueceu da rua quando ele tá vestindo um Ref Simmons no pé, tá ligado? Uhum. Tem muito essa... No Brasil é muito nítida essa crítica à questão da ostentação, né? Agora ainda tá mais calma, tá mais apaziguada essa questão, mas tem muito esse discursinho de mas isso é por ostentação, isso é só pra mostrar poder econômico, uhum, né? Tipo, mesmo que uma coisa não tenha nada a ver uma com a outra, né? O cara querer comprar ali, vestir as marcas ou o que seja, não tem nada a ver com os valores do cara, mas às vezes a galera utiliza disso como argumento pra justificar que o cara saiu do que era, que o cara não é mais o mesmo, sim, que o cara tá... Enfim, tem muito essa discussão. E ainda faz faz um link, né, com a música anterior, Movimento, que ele fala, tipo um tênis caro por tirar a autoestima dos cria do ralo. Ele fala que vai ser caçado igual um animal raro, tênis caro e tal, justamente por conta disso. O terceiro verso, assim, sempre os últimos versos das músicas, assim, tem uma coisa muito forte pra mim, né? Velho? Sempre tem uma coisa assim. E essa é o que eu tava falando mais cedo, que tem justamente a analogia do Flamengo, né? E eu acho, nossa, eu achei sensacional, velho, essa construção dele de jogadores terra fluminense, vocês botam fogo, quem tá morrendo mistura preto e vermelho e nem é jogo do Flamengo, né? Tipo, pois é. E puta, é muito forte, mano, muito forte mesmo. Muito forte, falando sobre exatamente o futebol que é tão popular no nosso país e quem morre mistura preto e vermelho porque só morre preto, né? Tipo isso ele quis dizer. Sim. É direto, assim, é na lata a mensagem e não tem... Não tem massagem, é isso mesmo que ele quis dizer e não tem trocadilho, tá ligado? Até tem trocadilho, mas não tem... Tá claro, exatamente isso. Uhum. E aí nesse verso ele ainda faz umas analogias com o futebol e são todas fenomenais, né? O que adianta ser o melhor do mundo e não fortalecer a própria área, sim, né? Tipo, nossa, da hora demais. Quando ele falou isso, eu lembrei automaticamente do Didico, né? Do Adriano. E que
Falando nisso, nessa parte de futebol, me lembrou muito uma cypher que estourou e foi, sei lá, aclamada, e ele, acho que foi o melhor verso da cypher, que é a Jogadores do Ano, eu acho. Depois você procura. Ouça essa faixa que é ótima também. Vou procurar, com certeza. Atletas do Ano, na real. Atletas do Ano, o nome da faixa. Queria ser parte disso. Hoje eu tenho uma parte nisso. Porcentos 2? Por que o 2, você sabe sei, dizer? Sei, porque tem uma música anterior do álbum, outro álbum dele, chamada Percents. Tá. É mais lógico do que eu pensava. Exatamente. Mano, essa faixa aqui, ela é sensacional. Ela, como eu falei, né, na questão lá do Sankara, ela fala sobre deixar o dinheiro circular entre nós mesmos, né? Por exemplo, a questão, até a gente aqui tá conversando e tal, a gente tá movimentando a nossa, sei lá, os nossos 2 canais, né? Tanto o seu podcast quanto a minha página, a gente tá se fortalecendo. E isso é muito importante, da gente conseguir fazer isso com muito mais gente, tá ligado? Fazer a gente se conectar com quem tá perto, saca? E não deixar, por exemplo, só comprar coisa de marca da Nike e esquecer de comprar, sei lá, uma camisa que seu amigo tá fazendo agora, alguma coisa, tá ligado? Com certeza, eu acho que isso entra até no episódio que você falou que você escutou por último da cultura, sim, né, de muitas vezes a gente não fortalecer a nossa cena, né, não fortalecer a galera que tem uma questão artística, mas muito além disso também a questão da união, né, de estar junto, de se aliar a quem tá ali do seu lado e aquela questão de união faz a força, sim, né, pra não cair naquela dos caras se discriminar o seu irmão, né, tipo, não cair naquela de você aquela questão de meio Paulo Freire, de o sonho de todo oprimido se tornar opressor, sim, né? E acabar aplicando isso contra o seu próprio povo, né? Acabar invertendo o que era contra você, sim, contra as pessoas que você ama. Claro, né? Que não. Puta, é muito foda mesmo. Eu acho que, tipo, algo que representa muito isso é ele falando, deixa eu ver se eu acho aqui, mas é ele falando sobre que ele compra artes do Abu e rima em cima dos beats do Jonas. O Abu é um artista lá do Rio de Janeiro, parceiro dele. Artista na questão de gráfico mesmo, né? Questão de pintar quadros e tal, essas coisas. E, pô, sei lá, você conhece algum parceiro seu que consiga viver só pintando? Ou então sendo só o artista assim? Não sendo só o artista, que sendo só o artista parece que vocês estão menosprezando. Mas na questão de conseguir viver só da arte dele, acho que isso é muito difícil. E se a gente fizesse isso, por exemplo, a gente conhece alguém que faz o artesanato, compra o artesanato dessa pessoa e tal, vai ajudar e vai, sei lá, o dinheiro vai começar a rodar entre a gente ali mesmo, tá ligado? E todo mundo vai se fortalecer um pouquinho. Realmente é uma questão complicada, né? Eu tenho amigos que ou foram ou tinham desejo de, por exemplo, artes cênicas, né? Mas é uma área que é muito sofrida, né? Assim, uma coisa que você você já vai meio pensando como é que vai ser seu futuro, porque é uma coisa bem 8 ou 80, mas mais pra 8 do que pra 80, né? É muito difícil sobreviver. E outra coisa também que eu ia citar em cima do que você disse é justamente essa ideia de retroalimentação, né? Porque o que acontece? A gente consome as coisas, compra produtos a partir do que a gente é meio que influenciado a fazer, o que tá todo mundo meio que fazendo, o que tá na moda ali, né? E a gente às vezes deixa de valorizar essas pequenas pessoas, pequenos artistas, porque a gente tá valorizando uma coisa mais pop. Só que justamente o que torna o pop é todo mundo querer. Então se a gente começar a guiar esse movimento no sentido de apoiar essas pessoas que estão do nosso lado, esses pequenos artistas, a gente pode tornar eles pop também, né? Sim. É uma coisa complicada, mas a gente acaba retroalimentando esse sistema de tornar uma coisa pop, a gente continua consumindo, ela fica mais pop, e aquilo ali que a gente poderia direcionar esse pop também para outras coisas, sim, com né? Certeza. É uma coisa bem filosófica, assim, até é difícil de discutir pra mim, que não tem muita base. Sim, mas a gente acaba retroalimentando um processo. Eu acho que é mais ou menos naquela ideia que o Nathan falou, né? Que você não gosta de amigo artista, você gosta de amigo famoso, essas coisas. Também é aquele negócio, né? Você não gosta de um amigo empreendedor que tá fazendo, sei lá, qualquer corre. Você gosta do amigo que já tá rico já, tá ligado? Tipo isso. Aí você fala da história dele, aí você apoia ele, depois que já virou rico, tá ligado? Qual que é o sentido?
Exatamente, o Nathan falou isso, eu gostei bastante também, tá até agora com essa ideia na cabeça. E o refrão dessa música também é fenomenal, né? E quando ele traz dinheiro pra nós não é luxo, dinheiro pra nós é proteção, mata a música a pau, né? Porque realmente é isso, né? Não tem esse discurso de querer apontar que é luxo, mas não é só luxo, é muito mais que isso, é proteção. Exatamente. Realmente, porque o cara, quando ele tem dinheiro no nosso país, ele é diferenciado, né? Como se um negro com dinheiro fosse quase equivalente a um branco, né? É uma quase equivalente a um branco sem tanto dinheiro, né? Às vezes. Exatamente. O cara, ele precisa fazer malabarismos ali pra conseguir alguma coisa, né? Pra conseguir uma grana, pra conseguir ascender. Já é difícil pro cara conseguir ascender no nosso país enquanto negro. E aí, quando ele ascende, depois de muita dificuldade, ele vai ser visto como um branco qualquer, né? Ele vai passar a ser visto... Mano, é incrível, né? A desigualdade no nosso país. Sim, é revoltante. É muito necessário conversar sobre isso. E essa música, pra mim, todo mundo tinha que ouvir, tá ligado? Porque é aula de economia, aula de sociologia, aula de sociedade, tá ligado? Todo mundo tem que ouvir essa música pra mim. Deus me abençoaram, eles me deram a visão. Os deuses me amaldiçoaram, eles me deram a visão. A música também, acho que dos grandes méritos pra mim, não grandes méritos, porque a música é muito boa em si, mas até toda hora eu acabo falando isso, porque eu quero dar um destaque pra alguma coisa da música, mas aí acaba até parecendo que o resto não é tão bom, mas justamente a ponte que ele faz, né, os deuses me abençoaram, eles me deram a visão, os deuses me amaldiçoaram, eles me deram a visão, né? Mostra essa dicotomia entre as coisas, né? Ele tem essa bênção porque ele consegue ver o que tá acontecendo, né? Mas ao mesmo tempo é uma maldição, porque ele vê o que tá sendo feito contra o povo dele, contra o povo brasileiro, que o povo brasileiro é negro, né? Apesar das pessoas querem contradizer isso, mas ele tem essa dicotomia, porque ao mesmo tempo que é muito bom ele poder ver isso e criticar e poder de alguma forma tentar mudar isso, é muito ruim ele ter que conviver vendo o que acontece e tendo que aturar esse tipo de coisa, né? Às vezes é aquela questão, né, de será que é melhor ser ignorante e feliz ou... Sim. Eu nem sei como complementa essa frase, né? É uma dicotomia muito difícil. A ignorância é uma bênção em alguns casos, né? Acho que você quer falar, ou pelo menos pensou em algo parecido assim. É nessa linha mesmo, né? Mas às vezes... Eu acho muito que, tipo, quando eu penso assim, às vezes eu penso na Caverna de Platão, no cara que saiu, tá ligado? E o papel dele de mostrar pros outros, tá ligado? No final ele acabou morrendo, porque os outros não queriam sair daquela alienação. Mas... Tá ligado? Tipo, ele foi o premiado a sair, tá ligado? Só que às vezes o prêmio também tem muito mais ônus do que bônus, tá ligado? Às vezes você tem a visão de entender o que tá acontecendo, só que o que você vai fazer com isso que tá acontecendo, tá ligado? Às vezes você vai tentar abrir o olho de alguém e se alguém não quer sair da zona de conforto, ou então não quer entender, ou, sei lá, tá tão alienado que acha que você tá falando bosta, e aí parte pra agressão pra você e tal, essas coisas. Essa analogia com a Caverna de Platão conversa muito com o álbum também, justamente essa questão de ele ter saído da caverna, mas ainda é necessário ele continuar com a galera que tava na caverna com ele, né? Tipo, ele tem que manter ali a defesa deles, tem que manter ali com eles, porque essa é a base de onde ele veio, mas ao mesmo tempo ele já tem uma visão diferente da coisa, né? Então pode ser que ele seja taxado de louco, mas ele tá ali defendendo a galera, por mais que ele possa ser taxado de louco no processo. Nem que ele seja a pulga atrás da orelha que vai fazer alguém começar a coçar e olhar pros lados, tá ligado? É muito importante isso. Bom, a música em si, como eu disse, é legal, e a saída dela também é incrível, né? Com um discurso muito bom ali, legal, que evidencia muita coisa. E nessa música ele fala justamente da justiça branca, né? Que eu falei mais cedo, que irreversivelmente não, mas incontestavelmente a nossa justiça é branca, né? Só ver a maioria dos juízes, né? A maioria dos que estão lá no meio no Supremo Tribunal Federal, no STJ, todos os tribunais, até tribunais do trabalho também, a maioria é composta de brancos e maioria bem velho. E então é uma continuação do que seria, do que a gente já viveu com a escravidão, de tudo ser branco, da justiça ser branca. A gente finge que a justiça é cega, mas a justiça só é cega quando ela quer também, né? E não só isso nessa passagem, mas ele traz um monte de elementos da nossa história e que continua perpetuado até hoje, né? No seio brasileiro, né?
Sim, total. Temos sido julgados por quase 500 anos falando de lista branca e racista. É exatamente o que você falou, tá ligado? Deu o exemplo da juíza que deu a sentença racista lá. Isso daí eu acho que foi maravilhoso você ter citado isso, porque, sei lá, só deixou escrachado algo que já tá também escrachado na música e no álbum. E nesse verso ele até cita, né, pela classe dirigente desse país, né, e não tem como não evidenciar essa crítica, mas voltando nesse ponto que eu tinha falado da juíza, eu acho que é interessante essa citação, né, não puxando a minha bola porque eu fiz essa citação. Não, com certeza, mas a citação foi muito boa. Mas o que eu quero dizer é que, assim, a classe dirigente do país, a justiça, ela se esforça pra fingir que não é racista. Só que a gente tá observando que eles não estão suportando mais fingir que não são, né? Que a gente falou no começo dele ter essa visão de que as coisas vão estourar, e eu acho que a visão é que as coisas vão estourar por aqui não muito longe, né? A gente vê todos os dias casos, como a gente já citou também, de assassinato, praticamente extermínio, né? Contra os negros. Sim. E... Na real, eu acho que já estourou. Só que foi, sabe, efeito dominó? Eu acho que o primeiro estouro aconteceu, sabe? Mas tem muito mais e muitos maiores ainda, tá ligado? O povo brasileiro, em geral, demora pra engatilhar, né? A gente viu, por exemplo, sei lá, manifestações lá de 2014, né? Que começa ali com o valor da passagem, né? Centavos, né? Então. Vai crescendo, assim. Tá certo que 2014 não é um bom exemplo, porque acabou dando uma guinada pro lado meio ruim, mas... Não mesmo. Mas é um processo que, para os brasileiros, é um pouco demorado, né? Tipo uma França que qualquer coisa mata manifestação, todo mundo. A gente tinha que aprender um pouco mais com a França. Me ama porque meu som bomba nas caixas. Ou nesse mundo eletrônico você me vê como caixa dos... Amor. E lendo as resenhas, a maioria achou que essa música ia ser aquela mais love, né? Aquele love song, assim. Sim, aquele love song pra você chorar. Mas ainda é muito bom nisso. Mas ainda assim, inclusive, a música subverte também esse gênero dentro do gênero. Sim. E ela é fenomenal, mano. Questionando o amor real ali, o sentimento de verdade, se aquilo é por causa de quem ele é, ou por causa da grana, por causa da fama, né? Exatamente. É uma faixa muito, muito bonita que também. É o que todo líder se questiona, né? E que reforça mais ainda a questão do personagem. Questionando tudo, tá ligado? Se você gosta de mim mesmo ou você gosta, sei lá, do meu dinheiro, da minha fama, das câmeras que apontam pra mim, tá ligado? Da atenção que eu tenho. O que você gosta, né? Você gosta da minha essência ou você gosta da minha aparência? Acho que isso daí é muito também por conta da faixa anterior, né? Visão. Que ele abre os olhos assim, aí ele começa a questionar com tudo, que acaba até questionando a pessoa que tá do lado, a pessoa que ama ele, ou sei lá, que ele acha que ama, tá ligado? Isso... A gente não vai saber se a pessoa ama ou não, porque a gente não tem uma resposta aqui. Mas... E isso vale não só para interesse romântico mesmo, amoroso, mas para amizades também, né? Sim. Aliás, principalmente nos artistas, né? A gente vê muitas dessas histórias. Os exemplos mais claros que eu tenho pra mim aqui agora é tipo Freddie Mercury e Elton John, por exemplo, né? Que quando eles estavam ali no auge de sucesso deles, apareceu uma figura romântica. Aliás, era o mesmo cara, no caso do Elton John e do Freddie Mercury, era o mesmo cara. Caraca, isso eu não sabia. Pois é, mano. E eles ali era, tipo, parecia muito amor, o cara, essa pessoa fez ele mudar vários pensamentos, mas no final era só um interesse mesmo. Sanguessuga, né? É o famoso sucubus, né? Por aí mesmo. E a música, a música é muito boa. Acho que ela vale completamente o álbum. E como eu falei, a primeira vez que eu ouvi, eu gostei muito dela porque ela é uma música que eu acho que ela é mais pop, assim, no sentido do rap, né? Tipo, ela é mais uma coisa assim que é mais... Conversa mais com outros gêneros, né? Sim, ela é bem mais comercial. Acho que se pá, é a faixa mais comercial do álbum. Mas... ela não deixa de ser boa por isso. Não, de jeito algum. E eu achei realmente que ia ser uma coisa mais soft, assim, quando eu comecei a ouvir, né? Sim. E não, nada de leve, já vai dentro também e faz uma puta crítica. Ótima faixa. E o clima, né, também do álbum inteiro, com muito jazz e tal, acho que deixou bastante essa faixa... elevou bastante, tipo, a qualidade dessa faixa junto com o beat e tal, essas coisas. Aliás, um ponto que a gente nem entrou tanto, até você falou, mas eu não falei tanto, é justamente a sonoridade do álbum, né? Os elementos que ele introduz na música,
música, né? O Jonas, né? É o nome dele, que é o Jonas. Ele introduz vários... O Jonas, na real, ele tem participação em 8 músicas. E tem mais 2 produtores aí que eu esqueci, infelizmente. Mas qualquer coisa eu lembro aqui e comento. É sempre bom dar os créditos. Mas ele insere vários elementos em uma música tem uma guitarrinha assim bem de leve, mas bem legal. Sim. Tem o saxofone em músicas. Ele insere uns elementos assim que são bem sutis, mas eles trazem uma carga emocional e dramática totalmente diferente, né? Pode crer, total. E calma aí, eu me confundi todo. E eu ia falar o seguinte, que essa questão do jazz, assim, é impossível agora, depois que o Kendrick Lamar lançou o To Pimp a Butterfly, você ouvir um saxofone, algo do jazz e não pensar diretamente no To Pimp a Butterfly, que é outro álbum magnífico de outro cara magnífico, Kendrick Lamar. Vocês precisam escutar também. Legal. Deixa aí no ar. Vou anotar a recomendação aqui também, que eu também conheço pouco. Depois você vai ver que tem muito a ver, sim, essa questão do jazz e tal. Mais fraco, quem é mais forte? Juntos somos Megazord. Multiplicamos nossa sorte. Multiplicamos o malote. E aí, passando mais uma faixa, dessa vez Megazord, e eu acho legal desse título da faixa, porque ela é até meio autoexplicativa, né, porque essa música ela vai falar realmente de união, né, vai falar realmente de estar junto e como todo mundo junto forma uma outra coisa, mas que ao mesmo tempo é a mesma coisa, né, não deixa de ser. Com certeza. Exatamente o que eu ia falar na questão assim, né, aqui eu acho que é onde o cara começa a voltar, tá ligado? Tipo, ele mostrou a questão das dúvidas dele e agora ele começa a ter um pouco mais de clareza, né? Porque não existe poder sem... Você não tem o poder apenas, tá ligado? Tipo, você não é o líder se não tem ninguém pra liderar, tá ligado? Você não é um presidente se não tem ninguém pra votar em você, tá ligado? E a força coletiva sempre vai ser maior do que a força individual, tá ligado? Você, por exemplo, se você vira um presidente, você só vai ter o poder e a sua força porque te deram essa força, tá ligado? Mas se não quiserem mais te dar essa força, você não vai ser mais ninguém, tá ligado? Então a coletividade é muito importante. E aí eu acho que é onde o cara cai um pouco na real. Essa passagem da música anterior pra essa é muito interessante, né? Como você citou, a última música ela fala dessa questão do poder e acaba trazendo essa ideia do egoísmo, né? Do poder centrado numa única pessoa. Mas nessa faixa aqui, ele já distribui o poder, por assim dizer, né? Ele faz uma nova reflexão sobre o poder e como o poder não é dele, o poder não é ele, né? O poder é uma série de coisas, né? O poder é um composto ali. Ele tem esse poder porque outras pessoas estiveram envolvidas no processo, né? Sim. E tipo, na questão também, só voltando a algo aqui, na questão da nome da faixa, né? Megazord. No rap também, quando ele diz Megazord, eu já lembro de algo totalmente diferente, que é Voltron, que é a mesma ideia de um Megazord, só que mais antigo, que era muito utilizado como metáfora pelo grupo Wu-Tang Clan, que são, tipo, 9 integrantes e eles todos juntos se chamavam de Voltron, tá ligado? E acho que também faz uma referência meio que a essa época, porque o Wu-Tang Clan é, tipo, só o maior grupo de rap mundial, tá ligado? Você sabe qual a cor da faixa, Não parou no tempo e o tempo passa, E ainda tenho muito pra aprender. Bom, e aí já indo pra última faixa do álbum, não que as outras faixas não mereçam tanto destaque também, é que é mais questão de tempo mesmo. Depois eu vou editar pra deixar mais dinâmico possível, mas... não sei, eu acho que não vai ficar bastante não, pelo menos eu tô achando da hora a conversa. Eu também tô achando. E Universo eu acho também uma faixa assim que é comercial também, né? Não sei se você concorda, ainda mais porque o refrão ele fica muito na cabeça. Eu quando eu vi já chamou a atenção. É muito chiclete, velho. Muito. Eu fiquei com ele na cabeça, depois de ouvir, fiquei com ele na cabeça ainda, assim, mó tempo. Sim, mano, às vezes eu tô olhando pro nada e eu lembro assim, olha pra lá, pá. É isso mesmo. Muito cat mesmo. E tem uma intro também essa música, assim como no começo, né? Legal ter essa preocupação estética, né? Que tem a intro no começo e no fim, né? Tipo
é uma intro da música, mas ao mesmo tempo é uma intro ao final, né? Tipo... Sim, acho que é meio que uma ponte, né? Acho que ele começa terminando, né, a questão do lugar. E aqui eu acho que pode ser um pouco o BK falando, né, que o líder em movimento, a questão da cabeça dele, e esse aí ele apresentou pra gente o universo dele, né? Tipo, a cabeça dele, o que ele pensa e tal, tá ligado? É o que evidencia bem a introdução dessa questão de onde eu crio, onde eu sonho, crio os monstros, né? Destrói. Sim. É justamente... Aí eu vejo, né, tipo, o sonho como o início do álbum, né? A questão de tirar raiva, pensar na questão financeira, econômica ali da região e tal. Aí ele cria um monstro, né? Quando o personagem começa a entrar em conflito e destrói ele. Como é que eu posso dizer? Desconstruindo, né, a questão lá das pessoas, né? Que o poder Megazord é mais forte e tal, tá ligado? Eu acho que vem bem nessa questão de finalizar o álbum mesmo. Cara, eu confesso, mano, eu fiquei muito apaixonado pelo conceito do álbum, tá ligado? Eu como o cara que tô de fora do gênero, mas eu fiquei muito apaixonado por esse conceito. Até também não tinha me ligado na introdução e nesse lance com a construção do álbum. Mas todo esse começo, meio fim, sonho, crio, destruo, nossa, é genial, cara. É maravilhoso, é lindo, é muito apaixonante, assim. Sim, mano. A ideia... É aquele bagulho, né? Você pensa, mano, como é que esse maldito pensou nisso, cara? Pelo amor de Deus. É muito complexo o processo e só ouvindo, assim, descompromissadamente não dá pra chegar nessa análise, né? Tipo, sim. Não dá. Muitos detalhezinhos, assim, que constroem. Mas, cara, eu gostei de verdade de ter essa experiência com o álbum, porque é muito conceito e o álbum ele te passa essas emoções desde da questão de revolta, da questão de ódio, mas a questão também da importância da união, também do amor, né? Ele constrói tudo isso, mano. São tão poucos minutos e ao mesmo tempo tanta coisa, né? Mano, totalmente. Na questão, assim, do tempo, mano, eu me surpreendi muito, tá ligado? Esse álbum não tem nem, sei lá, 40 minutos, tá ligado? E, sei lá, acho que eu nunca ouvi um álbum tão curto assim e tão bom, tá ligado? Eu já vi o melhor álbum de rap já feito, tá ligado? Que é o Ilmatic, mas ele também tem 10 faixas, mas tem mais do que 40 minutos, tá ligado? E... Mano, o conceito desse álbum inteiro aqui, eu não sei como é que o BK conseguiu fazer isso, tá ligado? Tipo, eu não imagino ninguém fazendo isso e sendo tão sucinto, ao mesmo tempo sendo tão complexo, tá ligado? Conseguir falar tanta coisa em tão pouco tempo, isso, sei lá, é pra pouco. O BK tá de parabensaço. E justamente o álbum me conquistou nesse sentido, porque quando eu era mais novo, eu tinha uma análise sobre rap que não tem nada a ver com o que é de verdade, ou a qualidade, mas é uma análise que eu tinha enquanto um cara que escuta rock e fala mal de tudo o resto, né? Mas a minha visão sobre o rap quando eu era mais novo era justamente essa questão de fala e não fala nada, né? Esse era o meu problema. Tipo, pra mim, eu ouvia umas músicas e falava, pô, mas fala e não fala nada. E esse álbum, ele é totalmente na contramão disso. Não tô dizendo que esse conceito realmente existe de fala e não fala nada, mas ele é totalmente na contramão do que eu pensava quando mais novo, porque ele é um álbum compacto e que em poucas coisas consegue dizer muito, né? Ele não é que ele fala pouco, mas ele fala o suficiente pra dizer tudo, sabe? Tipo, Sim, ele fala algo da forma mais sucinta possível que você pode destrinchar de forma porca ainda em menos de 2 horas, igual a gente tá fazendo aqui ainda, tá ligado? Sim. Falando sucintamente também, mas falando muito ainda. Tá exatamente. É justamente esse o sentimento. E como eu já falei 2 vezes até, se eu quero ouvir mais umas 10 vezes ainda pra ver se eu consigo. Não, mas com certeza eu vou conseguir depreender mais coisa. Tem muita coisa. E esse álbum é demais, velho. Pelo amor de Deus, BK, como é que você faz isso com nós e sai fora, mano? É muito bom mesmo. E aí, acho que dando essa consideração final do episódio, já depois de a gente ter gravado um bom tempo, eu queria agradecer muito a sua participação, tipo, muito mesmo, não só eu que agradeço, por estar me ajudando aqui com o podcast, né, porque querendo ou não, como eu sempre falo, o podcast é feito pelos meus convidados, né, eu só faço aqui a ponte, né, e não só por isso, mas também por me apresentar um universo do qual eu não faço parte, mas não só me apresentar, mas me induzir nessa viagem aí. Foi uma recomendação excelente, como eu falei, eu adorei o álbum. Não achei que eu ia gostar tanto, no começo eu já fiquei pensando, acho que vai ser meio difícil, mas não foi nada difícil. Eu ouvi a primeira vez, já emendei a segunda,
E fenomenal, gostei muito dessa experiência e é um episódio que me faz muito feliz, né? Porque justamente me faz explorar o desconhecido. E então, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pela ajuda também para bolar esse episódio. E espero que em breve a gente possa fazer mais coisa aí, fazer outros episódios, falar sobre outros temas, falar até sobre o próprio rap de uma outra perspectiva, ou sobre outras músicas. Com certeza, irmão. Eu que agradeço aqui o espaço também por deixar a gente falar. É muito importante isso que você faz, de dar o espaço também, porque a questão do podcast às vezes também é muito sobre isso, né? Dar o espaço pra alguém que também tem algo a falar. E essa conversa é muito boa, você é um cara, tipo, super gente boa. Ah, valeu, mano. E, mano, brigadão, de verdade. Eu não sei nada, não sei fechar. Mas eu queria dizer, dar alguns salves, tá ligado? Ah, fica à vontade. Eu queria dar um salve pro mano GH, o idealizador da Batalha do Escadão, ou um dos, não sei todos que idealizaram. Ele acabou de lançar uma faixa, mano. Tá no Spotify e saiu hoje. Vai dar uma olhada lá, entra lá no Minuto Rap que eu deixei nos stories. Beleza. HMC, o mano é brabo. E dá aquele salve também pro Fernando Cap, lá de Macaé, lançou uma mixtape esse ano na quarentena chamada Vadimecum. Acho que um trampo que eu fiquei tipo, caraca, mano, não esperava isso mesmo agora, tá ligado? Saiu, tá muito lindo, muita gente já falou bem, eu falei também, então vai lá dar uma conferida. E é nóis, demorou? Acho que esses são os salves por enquanto. Pô, eu fiquei interessado aí no Vadimecum, hein? Já... Pô, essa é de direito, né, mano? Ouve lá que o bagulho tá bonito, né? Beleza, então ficam as indicações aí. Mais uma vez eu repito pra seguir lá. Minuto_Rap, tá? Eu sei que é difícil. Então, friso aqui a indicação do Minuto_Rap lá, pra vocês seguirem. Página fenomenal, aliás, não quero ser suspeito pra falar, mas é muito bom ter uma página como essa aqui na nossa região e com certeza uma página que vai atingir muita gente ainda, aí recomendo que sigam. E é isso, muito obrigado, peço para todos que estão ouvindo que compartilhem o episódio e agradeço muito, fico muito feliz, ficam as indicações e a gente se vê em breve aí. Isso é um ponto muito importante pra mim do álbum e das músicas, acho que do BK no geral, que ele consegue fazer essa ideia, ele consegue construir a ideia total na música, né? Não é só a letra, não é só ele cantando, é tudo, né? Sim, é uma história exatamente fechada, né? O álbum inteiro tem o começo, meio e fim, mas cada música também tem o início da música, a construção, o desenvolvimento dela e o final ele deixa tudo amarradinho em cada música. E, sei lá, isso no mundo de hoje, tá ligado? Onde quase ninguém tem paciência pra escutar o álbum inteiro, a música fazer sentido sozinha é muito importante. Completamente. Mas não só isso que você citou, mas também a importância do álbum ter um começo, meio e fim, porque a gente vê muitas vezes artistas do pop e até alguns artistas do sertanejo, aliás, a maioria dos artistas sertanejos, que os álbuns não parecem um álbum, parece um compilado de música, né, assim. Sim, basicamente é uma playlist, tá ligado? Lancei 15 singles esse ano, vou juntar os 15 no álbum, né? Parece que é isso que os caras fizeram. Sim. Parece que nada conversa. Eu acho que é por isso que sei lá, é tão pop assim no Brasil, né? Tipo, dá tão certo, porque as pessoas não querem... Normalmente quem consome música assim, só na balada, não quer saber de conceito e tal. Mas eu acredito que quem ouve música mesmo porque quer entender alguma ideia, ou então gosta sei lá, tá ligado? Tipo, eu como consumo rap, pra mim pra um álbum ser um álbum bom, ele tem que ter um conceito amarrado, tá ligado? Senão pode ser uma mixtape, ou então um EP, que aí faz mais sentido. Música, pra mim, pode ser uma música solta, tá ligado? Como um single Mas pra mim, se você faz um álbum, ele tem que ter algo a dizer, tá ligado? Eu concordo totalmente contigo. Eu acho que o álbum, ele tem que ter ele tem que conversar, né? As faixas têm que conversar entre si. Eu acho que não faz sentido montar um álbum com várias músicas com Claro, a temática às vezes até pode ser diferente, mas tem que ter um conceito parecido, né?
E isso é o conceito de álbum, realmente. O álbum tem que ser assim, não é só um monte de música. E o BK, ele faz muito bem isso, como a gente já falou, justamente o título, a capa, as músicas, é todo um conceito fechadinho que conversa, não é simplesmente umas músicas junto. E isso é fenomenal pra mim, eu acho que isso merece muito destaque nos dias atuais, porque a gente tá vivendo cada vez mais nessa banalização da música, né, de a música ser só uma coisa ali... virar playlist, ouvir ela, acabou, próximo, exatamente, exatamente. E isso acaba... E quando a gente tem essa... o que eu ia dizer é que, assim, quando você escuta só uma música, por mais que ela tenha uma mensagem fechada, é legal, ok, é da hora ter uma música com uma mensagem boa, fechada, mas se você constrói um álbum com, sei lá, 10, 12 faixas, que todas elas têm uma mensagem fechada, e as 12 mensagens fechadas, ou 10 mensagens fechadas, fazem uma outra mensagem fechada maior, sim, é muito mais digno de ser chamado de álbum, assim, na minha opinião, sim, né? Exatamente, porque é muito mais difícil de se fazer também. E isso é mérito totalmente do artista, e quem faz isso tem que ser aplaudido de pé, mano, que é foda.